Fala galera, beleza? Continuando o nosso papo de como implantar, o que é necessário para implantar um modelo de consultoria interna de RH, hoje nós vamos falar um pouquinho da aplicação da técnica de Job Rotation. Você sabe o que é Job Rotation? Já ouviu falar? A gente pode traduzir isso de uma maneira bastante simples e bastante assim rasa, como uma rotação de cargos ou uma rotação de atividades ou de funções. Eu vou dar alguns exemplos, na verdade vou dar dois exemplos para vocês entenderem na prática como é que isso funciona. A gente pode usar o Job Rotation, por exemplo, quando as pessoas trabalham em alguma atividade que de alguma forma vai ou pode vir a prejudicar a sua saúde ou sua integridade física. Então a gente faz isso para preservar a integridade física do trabalhador. Lembro lá na empresa que eu trabalhava, existiam algumas funções que eram muito pesadas e que exigiam demais dos trabalhadores. Então o job era feito para preservar a integridade física, para evitar que elas se fadigassem ou que elas se acidentassem. Me lembro que tinha uma atividade lá que o empregado ficava num buraco no chão, como aqueles buracos de poço de gasolina que o pessoal usava antigamente para lavar assoalho de carro. E eles ficavam lá embaixo fazendo uma soldagem no assoalho dos carros que passavam na linha. Então, assim, para quem era muito alto era ruim porque ficava com as pernas flexionadas, e quem era muito baixo também era ruim porque ficava com as pernas esticadas ou na ponta dos pés. Então, nesse caso, adotou-se o job rotation para preservar a integridade das pessoas. Eu me lembro que a cada hora que passava, os empregados mudavam para que todo mundo tivesse condições de executar a tarefa e não ser muito sobrecarregado. Eu me lembro que quando eu entrei lá, por exemplo, era só uma pessoa que fazia isso. Então, era bem complicado no sentido de administrar essa questão da fadiga, por exemplo. Uma outra forma de usar o Job Rotation é para efeito de desenvolvimento ou para agregar novas competências, novos conhecimentos ou novas habilidades, né? Quando a gente pensa, por exemplo, no departamento pessoal de uma empresa, a gente tem ali dentro uma série de atividades. A gente tem admissão, a gente tem demissão, a gente tem lançamento de férias, enfim, a gente tem uma série de lançamentos. Independente se lá na empresa que a gente estiver falando, as atividades são feitas no computador ou ainda são feitas manualmente, a gente precisa que mais e mais pessoas consigam executar essas tarefas. Já foi o tempo onde eu tinha um especialista para cada função de departamento pessoal. Hoje eu preciso que as pessoas conheçam, né, as várias funções de um departamento. Uma forma da gente conseguir fazer isso na prática é aplicando a técnica do Job Rotation, é fazendo as pessoas irem rodando dentro do departamento para que elas tenham condições de aprender as diferentes tarefas que existem lá dentro. Então a gente usa o Job Rotation ou para desenvolver novas competências, ou a gente usa para preservar a integridade física das pessoas, tá? Esse primeiro ponto é importante para vocês entenderem como a gente usa e o que é o Job Rotation. Quando a gente fala de consultoria interna de RH, quando a gente fala do business partner propriamente dito, né, desse elemento de RH que vai trabalhar como link de RH direto nos departamentos, a gente usa a técnica de job rotation para desenvolvimento dele. Quando ele chega num nível dentro do departamento que ele não consegue mais fazer aquele diagnóstico, ele já está tão absorvido ali dentro daquele ambiente que ele já não consegue mais enxergar inovações ou possibilidades de melhoria, é momento da gente utilizar a técnica de job rotation para que ele tenha condições de conhecer outras áreas da empresa, para que ele tenha condições de conhecer novos problemas dentro da empresa. Porque por mais que a gente fale de gestão de pessoas, por mais que a gente fale, né, do papel do business partner relacionado a pessoas, quando você muda ele de departamento, você vai fazer com que ele necessariamente tenha acesso a novos problemas. Ele vai se deparar com novas situações, às vezes situações iguais, mas diferentes. O que eu estou querendo dizer com isso? Posso falar de um mesmo problema, né, de problema de clima, mas que deve ser administrado de uma maneira diferente, por conta de situações diferentes, de cultura de departamento diferente. Então o job rotation nesse sentido ele é importante, porque ele abre a possibilidade das pessoas se desenvolverem, conseguirem ter acesso, né, a coisas diferentes, né, e sem contar que com isso você faz com que as pessoas tenham acesso
ao negócio como um todo. Vai chegar um momento que esse profissional de RH que atua como business partner, como consultor interno, ele vai ter uma visão tão mais ampla do negócio, né? E ele não vai se limitar apenas à visão de gestão de pessoas, que normalmente nós de recursos humanos, pelo menos a priori, a gente tem, né? Aquela visão das pessoas e como desenvolver as pessoas. A gente começa a se envolver com outros problemas e a gente passa a desenvolver novas competências que para nós acaba sendo bastante interessante, porque a gente vai se envolver com o negócio como um todo. Eu sempre digo que quando eu comecei a enxergar o negócio como um todo, né, e não apenas a gestão das pessoas dentro de RH, isso foi um ganho positivo para mim, para que eu pudesse, quando comecei a atuar como gestor, entender os dois lados, entender tanto o lado das pessoas quanto o lado dos negócios. Então, o Job Rotation é uma ferramenta bastante interessante porque ela te ajuda a desenvolver novas competências, ela te ajuda a adquirir novos conhecimentos e ela te ajuda a aplicar isso na prática quando você começa a rodar dentro da organização. É lógico que existe o outro lado, como eu disse, o job como uma forma de preservar a integridade física dos trabalhadores. Também é válida, também acho bastante interessante a gente se preocupar com isso. De que forma a gente pode fazer com que as pessoas não adoeçam, ou ainda, de que forma a gente pode preparar as pessoas para que elas consigam desempenhar melhor o seu trabalho, sem nenhum tipo de fadiga, sem nenhum tipo de problema relacionado à sua saúde. No caso da consultoria interna, a gente vai usar o Job como ferramenta de desenvolvimento. Cada nova situação que a pessoa tiver acesso, a gente parte do princípio que ela vai ter que desenvolver novas formas de encarar, novas formas de desenvolver o seu senso crítico de análise. Enfim, é isso que a gente espera, né, de um consultor interno de recursos humanos. Que seja uma pessoa capaz de olhar, identificar, propor soluções, tudo aquilo que nós já falamos em sala de aula. O Job Rotation pode ser uma ferramenta bastante interessante no desenvolvimento das competências dessa pessoa. Beleza? Hoje é isso. Um abraço.